Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui de novo, então, né? Para sequência a nossa aula, né? Depois do intervalo, vou compartilhar com vocês a tela e vamos dar sequência, vamos adiante com a nossa aula. Ok, gente? Então, aqui estamos, a nossa mesma equipe, né? O nosso mesmo tema, literatura contemporânea no Brasil, principais autores contemporâneos, literatura comparada, diálogo com outros períodos literários, objetivos da nossa aula, né? Sempre esse estudar as características, propósitos e tendências da literatura contemporânea no Brasil, conhecer os principais autores, comparar textos contemporâneos com os de outros autores, outros períodos literários. Estão fazendo isso, gente? Nós estamos caminhando nesse objetivo? Eu creio que sim, né? Estamos tentando, é o que a gente está procurando fazer, ser objetivo com vocês, ser metódico para que a gente aprenda, né? O objetivo principal, nosso fundamental, aprendizagem. Né? O nosso sumário é o mesmo, o link com a aula anterior, literatura contemporânea no Brasil, autores, seus textos, questões de prova, ok? Bom, gente, recordando a aula anterior, que foi agora há pouco, né? Nós acabamos de estudar, e o que nós estávamos estudando mesmo? Vocês se lembram? Quem era o autor que nós estávamos estudando? Dalton Trevisan, né? Aí a gente viu lá que o Dalton Trevisan é aquele contista, né? E nos contos dele nós temos uma linguagem objetiva, né? Uma linguagem direta, objetiva, captando flechas no cenário, né? Flechas instantâneas, o que aproxima a linguagem cinematográfica, né? Esse é o Dalton Trevisan. E aí nós vimos dois textos do Dalton Trevisan, aquele do personagem lá que possivelmente matou a companheira, né? Depois o outro do menino que morre com bala perdida, né? E agora, retomando o Dalton Trevisan, eu quero apresentar para vocês uma questão de prova. Então, veja, Enem 2010. Aí, peraí, mas o texto que está aqui é do Jorge Amado, olha só, Jorge Amado em Capitães da Areia. Pô, mas não é o Dalton Trevisan, é que esse aqui é o texto 1. O texto 2 vai ser do Dalton Trevisan. Então, aqui, de cara, gente, o que eu acho interessante dessa questão, apresentar para vocês, é aquilo que nós estamos focando como nosso objetivo. Qual é o diálogo entre textos contemporâneos com os textos de outros períodos literários. Então, aqui, essa questão do Enem vai exatamente nessa direção. O diálogo entre um texto da segunda geração modernista, da prosa de 30, né, de Capitães da Areia, com a literatura contemporânea. Então, uma comparação entre os dois textos. Esse diálogo é fundamental. Na literatura, nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos ter condições, ter habilidade, ser capaz, ter destreza para fazer essa comparação entre textos diferentes, né? Às vezes, um é releitura do outro, é paródia, ou é uma reescrita, né? Uma comparação, uma confirmação, isso é o diálogo. Então, vejamos o texto de Jorge Amado, naquela famosa obra que nós estudamos lá na segunda geração modernista, Capitães da Areia, que se passa onde? No cais de Salvador, né? Lá de Salvador, na região portuária, né? Um grupo de meninos, né? Lembra do líder deles, o Pedro Bala, um dos moleques que era o líder do grupo, né? Então, o texto de Jorge Amado, né, diz o seguinte: logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram, então, para o trapiche, não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam indiferentes ao vento que circundava o casarão, uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Então, tá, aqui o Jorge Amado descreve o cotidiano desse grupo de meninos de rua, meninos que vivem à margem da sociedade, cometendo pequenos delitos, liderado por um menino chamado Pedro Bala,
moram ali na região do cais, né? E aí, à noite, eles vão para um trapiche, um depósito velho, onde dormem, ok? Esse é o texto de Jorge Amado, da segunda geração modernista. Aí o texto 2, esse sim, do Trevisan, literatura contemporânea. Olha só, à margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentavam-se com a sobra do mercado. Gente, olha que interessante, vocês percebem uma proximidade desse cenário de Curitiba com o cenário de Salvador, os capitais da areia? Percebe, gente, uma grande semelhança em vários aspectos. Primeiro, a margem esquerda do rio, sim, Curitiba é um rio, né, porque Curitiba não é litoral. Nos fundos do mercado do peixe, lá em Salvador, o trapiche, um armazém à margem, no porto, né, na região portuária. Se aqui, nos fundos do mercado do peixe, é um velho engazeiro, uma árvore, lá é um armazém velho, né? Se lá são os meninos abandonados, meninos de rua, aqui são os bêbados felizes, né? Os meninos lá talvez também sejam felizes, né? Os bêbados são felizes. Curitiba, lá é Salvador. Os considera animais sagrados. Lá também eles não são considerados animais sagrados, mas eles são reconhecidos pela sociedade, pelo ambiente que eles vivem, né? As pessoas estão acostumadas com ele, e prover as suas necessidades, não de cachaça, lá de comida. No trivial, contentavam-se com a sobra do mercado. Era o que os meninos se contentavam lá também. Então, gente, isso aí é o diálogo, hein? Aqui a questão do Enem traz para a gente exatamente essa necessidade que nós temos, né, de fazer essa comparação. Então, dois trechos de literatura, um de literatura contemporânea, o outro de literatura da segunda geração, da prova de 30, né? Os dois textos que têm assim, uma inter-relação muito próxima. Bom, lido esses dois textos, qual é a questão de prova, aquela que nós precisamos interpretar? Vejamos, sob diferentes perspectivas, olha só, diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. O que é uma abordagem literária recorrente? Uma abordagem literária frequente, que trata bastante, frequentemente, desse tema. Essa literatura contemporânea, então, essa literatura brasileira, frequentemente aborda esse tema. Em ambos os textos, o que acontece em ambos os textos? A linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados, linguagem afetiva. A ironia marca o distanciamento dos narradores em relação ao personagem. Então, isso aqui aproxima, aqui distancia. A ironia distancia, a linguagem afetiva aproxima. A letra C, o detalhamento do cotidiano dos personagens revela sua origem social. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão? Ou, em ambos os textos, a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta? O que vocês acham? O que vocês marcariam para essa questão de Enem, nesse diálogo entre os textos? O que tem ambos os textos? O que vocês marcariam? Vamos ver se acertamos? Exatamente, acertamos. Na letra D, o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas da sua exclusão. O grupo de meninos no armazém, um trapiche, um armazém abandonado. Os bêbados de Curitiba embaixo de um engazeiro. Então, esse espaço mostra a sua exclusão. Mas, professor, por que não é a letra C? O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. Gente, não tem realmente um detalhamento do cotidiano. Tem alguns flashes, algumas coisas do seu cotidiano, mas que não chega a ser um detalhamento. Falta muita informação para ser um detalhamento, né? Linguagem afetiva por cima do narrador, não tem linguagem afetiva, né? Ironia marca distanciamento dos narradores, não tem, não podemos marcar ironia e também não podemos marcar nem distanciamento, nem aproximação. É um narrador isento, né? A letra D, a crítica
a indiferença da sociedade? Há indiferença da sociedade? Há, mas nós não podemos marcar no texto uma crítica direta, né? Diz que a crítica é direta. Então, não é uma crítica. Pode até ser uma crítica indireta, né? Mesmo assim, um tanto difícil da gente pontuar. Agora, sim, o espaço dele está bem pontuado, né? Trapiche, o armazém abandonado e embaixo do engazeiro. Só as marcas da sua exclusão. Estão excluídos da sociedade. Um grupo está excluído da sociedade e vivendo embaixo da árvore, o outro grupo está excluído da sociedade, morando num trapiche, ok? Esse é o tipo de questão de Enem. Então, vocês percebem o porquê do nosso objetivo em falar dos diálogos entre os textos literários. A gente tem trabalhado muito isso, inclusive nas questões de Enem. Ok, gente? Então, é isso. Vamos adiante? Olha só. Passando, então, deixando o Trevisan para trás, mas sem esquecê-lo, né? Nós encontramos no nosso livro, na página 580, a seguinte referência literária, né, teórica. Marcelino Freire e o miniconto. Miniconto, né? Uma das formas narrativas surgidas nos últimos anos é o miniconto. Veja só, está vendo, gente? Outra tendência narrativa, o miniconto. Experiência narrativa difundida na década de 90, o miniconto propõe ao leitor um instantâneo de uma situação. Parece com a linguagem do Trevisan, só que lá num conto ele traz vários instantâneos, né? Aqui o miniconto propõe um instantâneo de uma situação, e ele traz para a gente um representante dessa tendência, né? Marcelino Freire. Quem é esse camarada? Marcelino Juvencio Freire, nasceu em Sertânia, em Pernambuco, em 1967, e é um escritor brasileiro contemporâneo. E realmente, gente, ele é muito contemporâneo, ele está em atividade até hoje. E ele, se vocês pesquisarem por ele, vão ver que ele faz oficinas de literatura, de produção literária na internet, tem cursos sobre isso, é um escritor bem atuante da literatura contemporânea. E ele trabalha, então, um miniconto. Ok. Vamos ver alguns minicontos do Marcelino Freire, apenas alguns, são vários. E nesses que eu selecionei para vocês, como o tema da morte é bem frequente no Marcelino Freire, e não só nele, né? Tem vários autores que trabalham o tema da morte. Lembra lá no pré-modernismo, desde lá o Augusto dos Anjos, né? Os sonetos dele muito chocantes, né? Falando sobre a questão da morte, né? Então, a morte realmente é um tema muito preferido por muitos autores, né? Eu quero que vocês observem nesses mini-contos dele a prevalência do tema da morte. Veja esse mini-conto. Conto Nanico, número 97. O título do conto quase maior que o conto. Só para o corpo, boiando morto, parou de chover. Mini-conto, né? Tem um sentido? Tem. É um instantâneo, né? É apenas um instantâneo de uma situação. Tem um corpo boiando, né? Aqui nós podemos criar um cenário de um período de chuva prolongado, né? Que gerou uma cheia, uma enchente, uma inundação, né? E na inundação, como disse lá o Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira falou, Manuel Bandeira e o João Cabral de Melo Neto, lá no Rio Capibaribe, em Recife, né? As cheias do Rio Capibaribe, desce boiando, todo tipo de coisa, inclusive um boi morto que o Manuel Bandeira viu boiando pelo Rio Capibaribe, né? Então, cenário de enchente, nós vemos aqui um corpo boiando, só para o corpo boiando morto, parou de chover. Temos aqui o tema da morte, né? Nesse conto Nanico. Veja o outro conto Nanico, 99. Subiu aos céus depois que o avião caiu. Pronto. É um conto, é um mini conto que nos traz o instantâneo de uma situação e nós podemos construir o cenário. Qual é o cenário? Um avião caiu, né? E morreu pelo menos uma pessoa, né? Porque aqui está subir ou não está subir, então se refere a uma pessoa, mas pode ser um desastre que tenha morrido muita gente, né? É o cenário que nós conseguimos construir a partir do conto, né? Morreu, foi para o céu, né? Subiu ao céu. Então, o avião cai, a pessoa sobe. Então, um trabalho com a linguagem, um mini conto instantâneo, ok? Bom, o que mais? Vamos ver mais mini conto dele. Então, veja aqui, nesses dois nós temos qual tema? O tema da morte, né?
Outro conto, outro mini conto. Se eu soubesse que iam chorar tanto, teria me matado antes. Espera aí, aqui o narrador é o defunto, hein? Um defunto narrador, vocês lembram de quem? Hein? De que obra? Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que o narrador é um defunto, né? O narrador já morreu. Aqui nós temos nesse mini conto um narrador também que já morreu, né? Se eu soubesse que iam chorar tanto, teria me matado antes. Então nós percebemos um eu poético, um agente poético. Como é conto, nós vamos pôr mais adequado falar em narrador, né? Um narrador que talvez tenha se matado por desgosto, né? Por ser uma pessoa sem importância, abandonada, é uma pessoa marginalizada, né? Aí ele se matou, mas depois que ele se matou, as pessoas choraram muito, então ele viu que tinha gente que o valorizava, né? Então ele teria morrido antes para poder aproveitar esse momento antes, né? Esperou tanto para aproveitar esse momento de alguém chorando por ele, né? Então, a gente consegue construir esse cenário. E o tema da morte, né? Um narrador defunto igual o narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí dá outro diálogo, né? Outro mini conto. Se há vida após a morte, de que adianta se matar? Se mata e vai viver de novo? Percebe? Tem o que interpretar nesse poema? Não. Nesse poema, nesse mini conto? Não. É só isso mesmo. É uma indagação, uma reflexão de alguém que pensa em se matar. Poxa, não vale a pena se matar. O tema da morte, né? Aqui também nós temos intertextos por diversos poemas, diversas poesias. Por exemplo, João Cabral de Melo Neto, em Mortes e Vidas Severino, né? Que o Severino chega em Recife, aí ele pensa em se jogar da ponte, né? Então, sempre na literatura nós encontramos esse tema. O que mais? Um diálogo. Faz quantos anos que o senhor morreu, Hugo? Então, aqui nós temos, nós conseguimos elencar aqui um narrador infantil, uma criança, né, conversando com alguém que já morreu, né? Então, percebe a construção do mini-conto do Freire. Outro, tenho saudade de chamar seu nome pela casa. Ótimo, então não está falando, tem morte aqui? Tem, né? Se tenho saudade de chamar o seu nome pela casa, possivelmente falta uma pessoa que morreu. Não necessariamente pode ser por morte, mas como o nosso tema é morte, nós podemos conectar aqui também. Né? Tenho saudade de chamar o seu nome pela casa, porque você não está mais. Né? Todos esses mini-contos são de uma obra do Freire chamada Amar é Crime, de 2010. Então, veja, uma literatura bem contemporânea. Ok, gente? Então, mini-conto do Freire, então, mas também é uma tendência da literatura contemporânea que nós estamos conhecendo, ok? É isso aí, gente. Então, vamos adiante, vamos passar para uma poeta chamada Euridice Fontella. Então, agora uma outra, né? Percebe os nossos flashes aqui em vários poetas, vamos passando e conhecendo o seu trabalho. Euridice Fontella, né, a gente pode dizer poeta, poetisa, uma poeta, uma escritora. Né? Observemos marcas da metapoesia em um de seus poemas. Então, vamos primeiro ver a questão da metapoesia, né? Que é um tema que nós vimos que está na literatura contemporânea. Vamos encontrar aqui. A Euridice Fontella nos escreve o seguinte poema. Tudo será difícil de dizer. A palavra real nunca é suave. Tudo será duro. Luz impiedosa, excessiva vivência, consciência demais do ser. Tudo será capaz de ferir, será agressivamente real, tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem há o amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. Gente, um poema interessante, porque aqui nós temos uma mistura, né? Nós temos uma mescla de metapoesia, metalinguagem, com reflexão existencial, né? Uma reflexão existencial do eu poético de Euridice Fontella, onde ele está falando o quê? Da fala. O título já nos traz metalinguagem.
mas o poema também, além de trazer metalinguagem, nos traz essa reflexão existencial, né? Falando do difícil de dizer, né? A palavra é cruel. Quando se fala em palavras, estamos falando de poesia, de fala, né? Lugar da fala, né? Tudo será duro, excessiva convivência, aí vem para cá, tudo será capaz de ferir, será agressivamente real. Tão real que nos despedaça. O que é a palavra? Né? Não há piedade nos signos. O que é signo? Não há piedade nas palavras, né? E nem o amor. O ser excessivamente, e a palavra é densa no ser. Toda palavra é crueldade. Então, aqui a palavra está nos levando à poesia. Né? Bom, gente, então também não tem muito que a gente interpretar. Né? Aqui o que a gente percebe é essa reflexão existencial do eu poético, dizendo que a palavra é dura. Quando nós precisamos dizer algo real, né? Às vezes esse real fere, se machuca, né? E nós sofremos com isso, ok? Mas eu chamo a atenção de vocês também para o diálogo. Né? Será que a gente consegue estabelecer uma aproximação com algum tipo, algum outro poema? Aí me veio à cabeça um poema do João Cabral de Melo Neto, da terceira geração modernista, que também é contemporâneo. Veja esse poema dele. É mineral o papel, onde escrever o verso que é possível não fazer. É mineral, por fim, qualquer livro, que é mineral a palavra escrita, a fria natureza da palavra escrita. Então, o João Cabral de Melo Neto, a primeira aproximação que nós podemos estabelecer entre esse poema do João Cabral e aquele poema de Eurídice, a fala, é a questão da metalinguagem, a metapoesia. Os dois são metalinguísticos, os dois falam sobre o fazer poético, falam sobre a palavra, né? E fazer a poesia. Então, já apontamos uma aproximação. Então, tem essa aproximação. O João Cabral, quando ele fala que é mineral qualquer livro, ele está querendo dizer que é duro, é objetivo, é uma coisa que não tem sentimentos, é uma coisa seca. Lá, apesar da reflexão existencial em Eurídice, está dizendo que a palavra é dura, né? A palavra escrita ela é dura, ela machuca, ela fere, né? E aqui ele está dizendo que é mineral o verso, que é possível não fazer. É possível não fazer no sentido de, às vezes, nem compensa fazer, porque ele pode ser tão duro que não se deveria fazer. E fala que a fria natureza da palavra escrita, e lá fala que a palavra é dura, nós voltarmos aqui, ó, toda a palavra é crueldade, a palavra é densa e nos fere. Aqui a fria natureza da palavra escrita. Então, há uma aproximação tanto estilística como temática, né? A metalinguagem e o conteúdo do poema, dos dois poemas. Né? Nós podemos estabelecer essa aproximação. Então, esses dois poemas dá para a gente fazer um trabalho de estudo simultâneo, um estudo comparado. Percebem isso? Então, tá. Assim, nós estabelecemos diálogo entre dois textos. Né? Bom, o que nós vemos nesse texto de João Cabral é o que nós chamamos de dessublimação da poesia. A poesia deixa de ser sublime, percebe isso? Aqui o João Cabral diz, a poesia não é sublime, ela é dura, ela é mineral. Então, não é como aqueles autores que nós conhecemos, como Cecília Meirelles, onde há uma sublimação da poesia. A poesia é algo sublime. Aqui não, ele está tirando ele está dessublimando a poesia. Okay? É isso, gente. Então, fizemos a comparação do texto, mas vamos continuar em Eurídice Fontela. Quem é Eurídice Fontela? Ela já morreu, então, nasceu em 1940, morreu em 1998. Ela foi uma poeta e filósofa, publicou seu primeiro livro de poesia, Transposição, em 1969, e outro livro, seu Alba, publicado em 83, ganhou o prêmio Jabuti. Então, tem lá a sua importância, no Luiz Fontela. Ela nasceu em São João da Boa Vista, São Paulo. Aqui está ela, né? A nossa poeta contemporânea, Luiz Fontela. Sobre ela, podemos ver o seguinte comentário. Fontela conceitua a poesia como uma gramática, poucos adjetivos, uma conduta de observação pura e imanente, com um repertório coloquial, nunca perde a realeza ou esparra em facilidades expressivas. Quem comentou isso foi o escritor Fabrício Carpinejar.
Fabrício Carpinejar, ok? Bom, olha, gente, e esse comentário dele é um comentário interessante porque ele diz o seguinte: ela consegue, com um repertório coloquial, manter a realeza e não esbarrar em facilidade expressiva. Aí me lembra de novo o João Cabral de Melo Neto. A linguagem do João Cabral, ela é uma linguagem coloquial, uma linguagem comum, mas a construção é uma construção extremamente formal e rebuscada. A Eurídice não chega a tanto, né? Ela não pretende chegar a tanto, mas na coloquialidade ela consegue manter uma construção real, uma construção trabalhada, rebuscada, né? Não esbarra em facilidade expressiva. Esse é o comentário do Carpinejar, ok? Bom, gente, vejam só. Ainda sobre o Eurídice Fontela, eu gostaria de trazer para vocês uma questão de Enem que eu achei muito interessante. Uma questão de Enem multidisciplinar sobre um texto de Fontela. Olha só, gente, multidisciplinar, ou seja, um diálogo permanente, né? O diálogo entre textos de épocas diferentes, como nós vimos ali com o Jorge Amado, né? E o Dalto Trevisan, dois textos que falam entre si, e numa questão de Enem também, né? Aqui uma outra questão de Enem muito interessante, bastante profunda, que nós podemos aprender muito com essa questão, trabalhando essa interlocução entre os dois textos, ok? Bom, então vejam só a questão do Enem. Dois textos, o texto 1 e o texto 2. O texto 2 é da Eurídice Fontela. E o texto 1 é de quem? Ninguém menos que o Immanuel Kant. Poxa vida, esse camarada aqui nós estudamos em filosofia, né? Então, por que uma questão multidisciplinar está envolvendo filosofia e literatura, ao menos filosofia e literatura? Então, aqui está o diálogo entre dois textos. Olha, texto de Kant. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre presentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. E o Kant é lá de 1800 alguma coisa, 1700 alguma coisa, né? Aí a Eurídice Fontela, no século XX, né? Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Vamos comparar esses dois textos de cara aqui, ó. O Kant, duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre presentes. E nela duas coisas admira. Aqui, admiro, admiração e admiro. E quais são essas duas coisas? No Kant, o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim, dentro de mim. E aqui, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Vocês percebem uma reescrita? Percebe que esse texto de Fontela não foi escrito por acaso, esse texto foi escrito a partir deste, de Kant, porque tem o céu estrelado e tem a lei moral. Aqui tem o céu estrelado e tem a lei, a dura lei. Percebem, gente, que a reescrita de texto pode ser uma paródia, uma releitura, uma reescrita, uma referência. Aqui nós não podemos dizer que é uma paródia, né? Porque a paródia é quando é algo que tem um pouco de ironia, de sarcasmo, né? Aqui nós não temos, aqui nós temos realmente uma reescrita, uma releitura, né? Mas nós percebemos que os dois textos estão intimamente ligados, né? Há uma interlocução direta ou indireta, né? Há uma interlocução inversa, né? Mas nós percebemos a fala, né? O diálogo entre os dois textos, que é muito importante para nós. Vejamos a questão. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Olha, gente, então nós precisamos tomar cuidado com o enunciado, né? Ok, então a Eurídice faz uma releitura do Kant. E a releitura realizada por ela inverte. Inverte o quê? As seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Então, o que nós vamos ter que encontrar nas alternativas são ideias centrais do pensamento kantiano. Essas ideias estão invertidas no poema da Eurídice, mas essas ideias centrais são do Kant. Quais são? Será que essas ideias centrais dele são a possibilidade da liberdade e obrigação da ação, a prioridade do juízo e importância da natureza,
ou a necessidade da boa vontade crítica da metafísica, a prescindibilidade do empírico e a autoridade da razão, a interioridade da norma e fenomenalidade do mundo, aí eu convido vocês a gente filosofar um pouquinho sobre isso, ou pelo menos retomar um pouquinho do que tem de filosófico nessa questão, né? Antes da gente responder, vocês percebem que os enunciados, eles são muito bem trabalhados, né? Eles exigem de nós uma aproximação mais cuidadosa. Quando fala em a prioridade, esse a prioridade não é a prioridade, é uma a prioridade. Então, é o contrário de prioridade, né? Se a prioridade é considerar algo importante, algo imprescindível, a prioridade significa o contrário, né? Significa não dar prioridade para o juízo, né? Aí nós temos aqui necessidade de boa vontade crítica da metafísica, que a metafísica é aquilo que vai além da realidade, né? Além do nosso dia a dia, da nossa vida comum. O outro aqui, prescindibilidade. Algo é imprescindível quando precisa-se muito dele, não pode abrir mão. E algo é prescindível quando não é tão importante, nós podemos abrir mão, descartar, né? Então, a descartabilidade do empírico, o empírico, o que que é? É aquilo que nós estudamos com as leis naturais, né? O empírico e a autoridade da razão, né? Isso aqui significa, a autoridade significa algo que tem que ser levado em consideração, a razão, o pensamento, né? Interioridade, que vai dentro, né? Fenomenalidade, que vem de fenômeno, né? Bom, então eu convido para vocês para a gente passar por aqui, ó. Vejam só, para analisar essa questão, vamos rever conceitos kantianos. Immanuel Kant propiciou uma nova visão à filosofia, de modo especial à metafísica. Na concepção de Kant, é preciso que o homem aprenda a filosofar, ou seja, trabalhe o talento da razão, vejam só, da razão, fazendo-a seguir princípios universais, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios. Quais princípios? Os princípios universais. A razão precisa investigar, confirmando-os ou rejeitando, ou seja, não aceitar por aceitar e nem rejeitar por rejeitar, mas depois de investigar, né? Dessa forma, a razão produz filosofia e também conduz à crítica do conhecimento. No pensamento kantiano, a filosofia não deve ser cética, não deve ser não deve ser desacreditada, ter descrédito. Isso é, não deve desacreditar da razão e nem dogmática, ou seja, confiar totalmente na razão. Então, a filosofia, ela não deve desacreditar da razão, mas também não deve confiar totalmente na razão. Então, esse pensamento do Kant. Bom, diante disso, é lógico que nós podemos construir a nossa interpretação, resumir o que nós vimos até aí, e eu diria que um resumo livre, né, desses dois textos que, a partir de Kant, os dois textos, o que eu admiro, o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim, e a Eurídice Fontela, eu admiro a dura lei me cobrindo e o estrelado céu dentro de mim. Aí, relacionando isso com o que nós vimos filosoficamente sobre Kant, poderíamos, então, livremente resumir. Quando eu falo livremente, é a minha forma de pensar e você estende vocês a construção interpretativa de vocês. Então, eu entendi o seguinte: o pensamento kantiano, expresso no texto 1, permite a ideia de que o mundo e o universo são fenômenos naturais, fenomenalidade, né? Portanto, externos ao nosso íntimo, externo, fora de nós, né? Já a norma moral é algo intrínseco do ser humano e deve estar dentro de nós. O Eurídice Fontela inverte essa ordem, colocando a dura lei como externa. A dura lei vem para nós, é imposta, né? E o estrelado céu, interno, como se sugerisse que a lei e a norma nos são impostas, porém os sonhos representados pelo céu estrelado são intimamente nossos, né? Está dentro de nós, de cada um, o céu estrelado. Bom, eu pensei dessa forma, vocês pensam da forma de vocês, e então nós podemos voltar aqui na releitura, né? Na questão do Enem. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias de Kant. Então, quais são as ideias de Kant, que nós já lemos na tela anterior?
o que vocês acham? Marcam? Então, gente, aí pelo que eu construí da minha interpretação, eu, sem olhar a resposta, né, eu acertei a questão do Enem. Poxa vida, que bom, né? Pelo menos acertei uma questão de Enem. Aí eu marquei a letra E e fui consultar o gabarito do Enem. Não é que realmente a letra E. Qual que é o pensamento do Kant? Que a norma é interna, é a interioridade da norma, e a fenomenalidade do mundo. Então, o mundo é um fenômeno. Se é um fenômeno, está externo a nós, né? E a norma está interna. Mas, professor, não poderia ser outro? Primeiro, que não poderia ser, porque o gabarito do Enem é esse aqui, a gente não tem como discutir, né? E as outras? Possibilidade da liberdade e obrigação da ação, escapam. A prioridade do juiz, o juiz não tem prioridade, a razão não tem prioridade. E a importância da natureza também está fraca, né? Necessidade da boa vontade, crítica da metafísica. Como assim necessidade da boa vontade? Prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Mas o pensamento fala que não, que o empírico tem que ser levado em consideração e a razão também. Então, é isso, a interioridade da norma e a fenomenalidade do mundo. Perceberam, gente? Tenho razão, não tem quando fala. Quando disse que é uma questão muito bem trabalhada, uma questão multidisciplinar envolvendo a filosofia, a literatura e ainda fazendo um diálogo entre textos literários de épocas muito diferentes, né? O Kant lá de séculos passados, né? Filósofo do século passado, a Eurídice, que é também uma filósofa, além de ser literária, de ser uma poeta, é uma filósofa, e os dois, a Eurídice pegando um texto do Kant e fazendo uma releitura dele, né? Aqui está a releitura, realizando uma releitura com a visão do eu poético dela, né? Muito interessante, gostei muito dessa questão. E assim, gente, nós paramos aqui por hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado bem da aula, né? O assunto eu acho bastante interessante, bastante vasto e bastante importante. Então, tá aí para vocês. Eu queria comentar uma coisa com vocês. Olha só, nessas provas que nós fizemos, tivemos pouco e até nada de literatura, né? Até mesmo porque a 8 agora, ela vai ser uma prova, digamos assim, um itinerário, né? Então, praticamente nós não teremos literatura contemporânea, mas eu alerto vocês que na A9 nós teremos literatura contemporânea, então ela virá para vocês na prova. Nós não estamos perdendo tempo aqui, vocês vão fazer questões de prova e viram que no Enem vocês vão encontrar também em outros concursos. Ok, gente? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Boa semana, bom estudo para vocês, aproveitem bastante. Tá? Tchau, gente, tudo de bom para vocês.